Olá, minha turma de 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje a gente vai falar sobre sequências. Para a gente entender o que é uma sequência, a gente já precisa ver alguns exemplos. Então observe aqui, ó. Pedro escreveu alguns números em fichas. Observe, ele escreveu esses números aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar esses números, né, de forma crescente. Então, como eles estão organizados em sucessão, que vem, né, os números que vêm não logo em seguida após o outro, mas eles vêm em seguida, tá? A gente formou aqui uma sequência. Cada sequência, turma, são formadas por termos. Então, onde ele está é a posição dele. Então, a gente pode dizer primeiro termo. Então, nessa sequência, o primeiro termo é 2. O terceiro termo é 12. E a gente costuma representar o termo, tá, por índice. Eu vou explicar isso já já. Uma sequência, ela pode ser formada por números, por elementos, por letras, por uma determinada característica ou até por uma fórmula que a gente chama de termo geral. Então, observe aqui, ó. Essa sequência aqui, ela tem o primeiro termo, né, 2. Ela tem o terceiro termo, o 12. E assim sucessivamente. Nós temos a sequência dos dias da semana, a sequência das letras do alfabeto, a sequência dos números naturais. E observem, turma, que as sequências, elas são, tá, finitas ou elas podem ser finitas. Infinitas, como é o caso da sequência dos números naturais, que não tem fim. E finitas, como os dias da semana, o alfabeto, que possui um fim, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode, tá, determinar o índice de uma sequência, tá? O termo de uma sequência através de um índice. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sequência aqui formada pelos elementos 1, 2, até o 5, tá? Uma sequência finita. Eu posso dizer, tá, que os termos é representado por AI, tá? Onde I é o índice. Então, por exemplo, se eu troco esse I por 1, o que é que eu estou perguntando? Quem é o primeiro termo? Quem é o primeiro termo dessa sequência? É 1. Se eu troco por 2, eu quero saber quem é o segundo termo. Logo, eu vou ter, né, o 2 como segundo termo. Se eu quero saber quem é o quinto termo, 1, 2, 3, 4, 5, por acaso, é o 5. E assim a gente consegue determinar, tá, os termos dessa sequência. Vamos avançar aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, geralmente os termos de uma sequência são representados por uma letra e um índice, como eu mostrei lá em cima, aí. O primeiro termo é representado por A1, lê-se A índice 1, ou A simplesmente A1. O segundo termo por A2, o terceiro termo A3, que é A índice 3. E assim sucessivamente. Indicamos um termo qualquer de uma sequência por AN, ou seja, enésimo termo. Como assim? Algumas sequências, elas têm lei de definição, ou seja, fórmula do termo geral. Para achar qualquer termo, você pode aplicar uma fórmula. Como assim? Observe esse exemplo aqui. Eu posso dar o exemplo de AN, ou seja, o termo geral, o enésimo termo, que a gente chama assim, enésimo termo, que é qualquer termo dessa sequência, é escrito da forma 3N. Para a gente achar quem são os valores que estão nessa sequência, é só dar valores para N. Então, para N igual a 1, o que é que a gente vai encontrar? Então, a gente vai encontrar A1 é igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Ou seja, o primeiro termo dessa sequência é 3. Vamos supor que essa sequência tem 4 termos. Então, eu vou fazer N até 4, né? Então, quem é N2? N2 no lugar de N, tá vendo? Aqui e aqui eu tenho que trocar por 2, que é o mesmo N. Então, A2 é igual a 3 vezes 2. Por que vezes, professor? Lembra, tem um número e uma letra e não tem nenhum sinal entre eles, então eles estão multiplicando. 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o segundo termo é 6. Se eu quero N3, N3 é quem? N3 é A3. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, o terceiro termo é 9. E o quarto termo é só trocar N por 4. Então, vai ficar A4 é igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Encontrei todos os termos dessa sequência. Então, a fórmula pode ser diversas. Por exemplo, se eu tenho um enésimo termo igual a 2N mais 1. Como é que eu faço? Substitui. Para N igual a 1. Vamos supor que essa aqui tem 3 termos. Para N igual a 1 vai ficar A1, não é? No lugar de N eu boto 1, é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Pensei já na resposta, né?
n igual a 2. N igual a 2, no lugar de n eu coloco 2. A2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 5. E n igual a 3, n igual a 3 é igual a A3, que é igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. E aqui, ó, a gente encontrou a sequência que tem 3 termos, 3, 5 e 7, graças à fórmula do termo geral. Tá bom? Não é interessante? Vamos seguir com os exemplos? Olha aqui. Como eu falei, já em outras sequências, os primeiros termos são conhecidos. Então, você não tem a fórmula, mas você tem quem são os primeiros termos. Você quer descobrir os próximos. E cada um dos outros termos podem ser calculados a partir dos termos anteriores. Olha aqui, tem uma sequência muito famosa, que é de um cara chamado Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, e a sequência tem um nome dele, né? A sequência de Fibonacci. Onde, né, os termos, a partir do terceiro, é encontrado dado a soma dos dois anteriores. Esse é o começo da sequência de Fibonacci. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. Você conhece esses dois primeiros termos. Para achar esse 2, basta somar os dois termos anteriores. Então, achei 2. Para achar o 3, o que é que eu faço? Eu somo os dois termos anteriores. Para achar o 5, eu somo, ó, 2 mais 3, 5, os dois termos anteriores. E assim sucessivamente. Então, você pode ter aí uma sequência onde você encontra, tá, os outros termos, dado os termos anteriores. Nem sempre é uma soma, pode ser uma multiplicação, uma divisão, tá? Então, vamos lá. Essa aqui, a segunda questão aqui do exemplo, quer saber quais são os próximos dois primeiros termos. Eu vou fazer o primeiro, ó, e vocês vão botar nos comentários quem são os outros. Então, vou botar dois tracinhos aqui, que eu quero descobrir quem são os outros. Então, é infinito, continua. Então, esse aqui vai ser a soma dos dois anteriores. 34 mais 55 vai dar 89. E qual é esse aqui que está desaparecido? Deixa aí nos comentários para mim, talvez na aula ao vivo a gente comenta sobre isso, tá bom? Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijão e a gente se vê lá. Tchau, tchau.